Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje será uma aula de história, tá certo? E aí a gente vai começar falando um pouco sobre o folclore, né? Já que no dia 22, próximo dia 22 de agosto, será comemorado o folclore brasileiro, tá certo? Então a gente vai aí, nesta semana, fazer uma semana do folclore, tá bom? Onde eu vou trazer para vocês algumas aulas, alguns conteúdos que fazem parte do nosso folclore, tá bom? Então, se eu perguntar a vocês assim, o que é o folclore? Né? O que vocês iriam me responder? Então, o folclore, meus amores, não é só falar sobre comadre Florzinha, Curupira, a Cuca, o Boto Cor-de-Rosa, o Homem do Saco. Não é só falar sobre esses personagens, né? Esses personagens, eles apenas fazem parte, né, das nossas lendas, tá certo? Mas o folclore, ele é muito mais amplo, tá certo? Então, o que é o folclore? Como eu falei para vocês antes, ele é comemorado aqui no Brasil no dia 22 de agosto, e ele é um conjunto de costumes, de hábitos, né, de lendas, provérbios, adivinhas, trava-línguas, a música, a nossa dança. Então, é todo esse conjunto aí forma o folclore, que são preservados, né, pelo nosso povo e passa aí de geração em geração, né? A lenda, por exemplo, da comadre Florzinha, do Homem do Saco, ela não surgiu agora, já vem de muitos anos atrás, né? Então é algo que é realmente passado de geração em geração. E o por isso da importância da gente trabalhar todos os anos, relembrar aí tudo que faz parte do nosso, da nossa cultura e do nosso folclore, tá bom? Do nosso povo, né? Então, eu coloquei esse mapa aqui, meus amores, para mostrar a vocês, né, que o nosso Brasil, ele tem uma diversidade muito grande de cultura. Então, quando se comemora o folclore, ele varia de região para região. Aqui no Nordeste, existem as nossas lendas, as nossas adivinhações, as nossas parlendas, né? As nossas danças, a nossa música, né? Então, existem sim aquelas que predominam de região para região, tá certo? Então, eu vou trazer aí para vocês um tópico apenas do folclore. Depois, na próxima aula, terão outros tópicos, tá certo? Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre as lendas que fazem parte tanto do folclore brasileiro, como aí da nossa região. Bom, aqui estão alguns personagens, né, das lendas do nosso Brasil, certo? Então, inicialmente, ó, tem aí o Boitatá. Se vocês não ouviram falar, é uma lenda, tá certo? Que acredita-se que é de origem indígena, que seja um dos primeiros personagens aí, uma das primeiras lendas a serem inventadas e trazidas aqui, né, pelo nosso povo indígena. Então, esse é um dos primeiros personagens das nossas lendas, que é o Boitatá, que é representado por uma cobra de fogo que protege as matas, os animais e tem a capacidade de perseguir e matar aqueles que desrespeitam a natureza. Tá? Então, o Boitatá é aí uma cobra de fogo que protege as matas e os animais. Tá bom? Tem aí a outra lenda, que é o Boto, né? Muitas pessoas falam que é o Boto cor-de-rosa. Acredita-se que essa lenda tenha surgido na região amazônica, né? E que é representada por um homem jovem, bonito, charmoso, que encanta as mulheres em bailes, em festas. E após a conquista, ele leva essas jovens para a beira do rio, né? E as engravida. Então, antes da madrugada chegar, ele mergulha nas águas do rio para se transformar em um boto. Esta é uma lenda bastante conhecida aí no nosso folclore. Tem também a lenda do Curupira, que é um protetor das matas dos animais silvestres, né? Representado por um anão, né? De cabelos compridos e com os pés virados para trás.
O cabelo dele é vermelho, dizem também que os dentes dele são verdes, né? E ele persegue e mata todos os que desrespeitam a natureza. Quando alguém desaparece nas matas, muitos acreditam que é obra do Curupira. Mais uma é a lenda do lobisomem, né? Acredito que vocês já ouviram falar que este mito aparece em várias regiões do mundo. Muita gente fala, né, no lobisomem e diz que é um homem que foi atacado por um lobo numa noite de lua cheia e não morreu. Porém, ele desenvolveu essa capacidade de se transformar em lobo nas noites de lua cheia. Nestas noites, o lobisomem ataca todos aqueles que encontra pela frente, tá? Tem a lenda também da Mãe d'Água, conhecida como a Iara, né? Encontramos essa mitologia. É um personagem muito parecido com a Mãe d'Água, que é a sereia. Esse personagem tem o corpo metade de mulher e metade de peixe. Com seu canto, ela atrai e consegue encantar os homens e levá-los para o fundo do mar. Esta aí é mais uma lenda aí que faz parte do nosso folclore. Tem a lenda também da mula sem cabeça. Surgida na região do interior, conta que é uma mulher que ela teve um romance com um padre. E como castigo, todas as noites de quinta para sexta, ela se transforma em um animal, né, quadrúpede, né, que tem 4 patas, que galopa e salta sem parar, enquanto solta fogo pelas narinas. Uma outra lenda é a lenda do Saci Pererê. Muita gente eu acho que já ouviu falar no Saci Pererê, né? É representada por um menino negro que tem apenas uma perna, sempre com seu cachimbo e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com gargalhadas. Então existem muitas outras, né? Como a Comadre Florzinha, o Homem do Saco, Perna Cabeluda. Isso aí são as lendas aqui de Pernambuco, tá? O Fantasma da Praça que chora menino, a Menina Sem Nome de Santo Amaro e entre outras. Então, são várias as lendas que existem no nosso Brasil. São muitos os mitos, muitas as histórias que são passadas aí de geração em geração, tá certo? Tem a do Homem do Saco, né? Da Cuca. Então, assim, são muitos os personagens. Eu vim trazer aqui para vocês alguns mais conhecidos, tá certo? Se vocês tiverem interesse, pesquisem aí essas aqui de Pernambuco, que são bem interessantes, tá? Algumas pessoas ficam com medo, outras desacreditam, outras acreditam. Então, eu, particularmente, né, acredito que são apenas lendas, histórias que as pessoas contam, né, que perpassam aí de geração em geração. E aí vocês pesquisem, deem uma lida e vejam se vocês acreditam ou não, tá certo? Eu adoro ouvir meus alunos conversarem, falarem que os avós já viram e tudo. Acho muito interessante também ouvir esses relatos, tá certo? Eu vou colocar aí um formulário para vocês responderem à atividade de hoje, sobre as lendas, tá bom, meus amores? Um beijo, até amanhã.